Pessoal, o que está acontecendo neste momento é algo que pode mudar completamente o rumo da política externa do Brasil. E mais do que isso, pode redesenhar as relações de poder na América Latina. Lula voltou a fazer o que muitos diziam que ele não faria mais. Ele atacou Donald Trump, de novo, e, ao mesmo tempo, sinalizou um apoio direto ao regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. É o velho roteiro de confronto, ideologia e retórica, mas agora com o mundo inteiro assistindo e reagindo em tempo real. E sabe o que é mais impressionante? Essa fala de Lula não aconteceu em uma reunião diplomática fechada, não foi em um discurso técnico, foi diante de estudantes, em São Bernardo do Campo, o berço político dele. Ele disse que nunca mais um país vai falar grosso com o Brasil, num recado claro, mesmo sem citar nomes. Mas quem entende minimamente o contexto sabe. O alvo é Trump, e o pano de fundo é a Venezuela. Agora, antes de continuar essa análise completa, eu já peço, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho porque aqui a gente fala sobre política sem medo de cutucar ninguém. E quero ver todo mundo participando. Comenta aqui embaixo a palavra política para eu saber que você está comigo nesse debate e que quer entender até onde isso pode ir. Pois bem, vamos ao ponto. Lula tentou se aproximar do governo norte-americano. Houve conversas, gestos diplomáticos, trocas de mensagens, reuniões. O chanceler Mauro Vieira chegou a se encontrar com Marco Rubio, um dos nomes mais influentes da política externa dos Imauassairua, ligado diretamente ao Partido Republicano. Mas o encontro, que nos bastidores era tratado como uma tentativa de distensão entre os dois países, acabou sem resultado prático. E o recado que ficou foi o seguinte: ou o Brasil muda o tom em relação à Venezuela e a postura do judiciário, ou o diálogo não avança. E o que Lula fez? Voltou ao discurso de confronto. Voltou à retórica do nós contra eles, do soberania acima de tudo, mas dessa vez mirando os Estados Unidos. O que antes era dito em salas de sindicato, hoje ecoa globalmente. Trump ouve, Washington reage. E a repercussão internacional é imediata. O detalhe mais simbólico é que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aliado histórico do PT, anunciou que pretende enviar brigadas de apoio à Venezuela em caso de conflito com os Estados Unidos. Isso mesmo, o MST quer participar diretamente em nome do internacionalismo latino-americano. Isso mostra o quanto o discurso de Lula, mesmo que simbólico, reacende uma velha chama de polarização ideológica que parecia ter esfriado. Agora, o que está por trás disso? Vamos olhar de forma fria, racional, sem paixões. Lula sabe que sua popularidade interna está sob pressão. As últimas pesquisas mostram o que ninguém no governo gostaria de admitir. O efeito Canadá, aquele entusiasmo gerado pelas viagens e aparições internacionais, está se dissipando. O desgaste doméstico voltou. Os preços sobem, as tensões políticas reaparecem, e Bolsonaro, mesmo fora do poder, segue sendo uma sombra incômoda. E o que faz um político experiente quando sente o chão balançar? Ele busca um novo inimigo. E nada rende mais discurso, mais manchete e mais militância engajada do que uma briga com os Estados Unidos. Mas há um risco nessa jogada. Porque o cenário hoje é outro. O mundo é digital, interconectado, e qualquer declaração atravessa fronteiras em segundos. O Lula que falava para plateias limitadas no passado, agora fala para o planeta. E Trump, que nunca engole provocações, com certeza vai responder, direta ou indiretamente. O Brasil pode acabar entrando numa rota de colisão diplomática desnecessária, justamente num momento em que o país precisa atrair investimentos, reforçar acordos e abrir mercados. Mas, para o cálculo político interno, o discurso anti-imperialista ainda rende. É o tipo de retórica que reaquece a militância e dá a sensação de força e independência. E aqui, pessoal, eu não tô dizendo que Lula tá certo nem que Trump tá errado. Tô dizendo que, do ponto de vista estratégico, ambos estão jogando o mesmo jogo, o da narrativa. Trump fala para sua base conservadora americana, que vê a América Latina como uma peça no tabuleiro da geopolítica. Lula fala para sua base progressista, que vê os Imauassairua como símbolo de um poder opressor. E no meio disso tudo está o Brasil. E nós, brasileiros, assistindo a mais um capítulo dessa eterna disputa de egos e interesses.
Agora, o MST entrar nessa história é o ingrediente que ninguém esperava. A ideia de brigadas internacionalistas soa como uma tentativa de ressuscitar um discurso de décadas passadas, de um tempo em que o mundo estava dividido entre blocos ideológicos. Mas o mundo hoje é outro. Não existe mais Guerra Fria. E o Brasil, se quiser crescer, precisa de pontes, não de trincheiras. O problema é que esse tipo de postura traz consequências práticas. Empresários brasileiros, especialmente os que exportam para os Estados Unidos, já demonstram preocupação. O ambiente de tensão diplomática pode gerar novas barreiras comerciais, aumentar a desconfiança e afetar até as negociações sobre tecnologia e segurança cibernética. E do outro lado, há a pressão política interna. O Supremo Tribunal Federal, que vem sendo cobrado por sanções e censura em temas sensíveis, também fica em situação delicada. O governo tenta mostrar que não interfere no judiciário, mas ao mesmo tempo negocia internacionalmente temas que nascem no próprio STF, como a questão das redes sociais e o controle de desinformação. É um labirinto político de difícil saída. E aqui entra o fator Trump. O ex-presidente norte-americano, que continua sendo uma força política poderosa mesmo fora da Casa Branca, tem enorme influência sobre o Partido Republicano e, consequentemente, sobre setores do Congresso americano. A ala trumpista vê a Venezuela como um ponto estratégico na disputa global por energia e influência. E para eles, qualquer apoio a Maduro é automaticamente um gesto hostil. Isso significa que, na prática, cada fala de Lula em defesa da Venezuela ou de independência latino-americana é interpretada lá fora como um alinhamento ao bloco russo-chinês. E isso, inevitavelmente, coloca o Brasil numa posição de risco diplomático. Mas, claro, internamente essa narrativa é poderosa. O Brasil não se curva a ninguém. O Brasil é soberano. A América Latina é independente. São frases fortes, de impacto emocional, que tocam o público mais engajado. E Lula sabe disso. Ele sabe que, politicamente, brigar com Trump rende mais manchete do que negociar com ele. Só que há um detalhe curioso. Essa tática também tem prazo de validade. O confronto permanente desgasta. E se os resultados práticos, econômicos, sociais e diplomáticos não aparecem, a população começa a se perguntar: vale a pena tanta briga? E é aí que está o ponto central desse vídeo. O Brasil precisa decidir se quer ser protagonista pelo diálogo ou pelo confronto. O discurso pode inflamar, mas não substitui o resultado. E no fim das contas, quem paga o preço da diplomacia mal calculada é o cidadão comum, que sente o impacto na economia, nas exportações, no câmbio e no custo de vida. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar que Trump também joga duro. Ele não é um diplomata tradicional. É um político que fala o que pensa e pensa em termos de negócios. Para ele, se um país não está alinhado aos interesses americanos, está automaticamente na lista dos problemas a resolver. Então, não se trata apenas de Lula ex-Trump. É Brasil X, uma lógica de poder global. E se o Brasil insistir em se colocar como contraponto aos Estados Unidos, terá que ter musculatura econômica e política para sustentar isso. E convenhamos, não é o caso. Mas é claro que isso não impede o discurso de continuar rendendo. A militância vibra. A oposição critica. E a imprensa internacional observa com atenção. Lula volta a ser manchete, e o debate interno ferve. Agora, pessoal, eu quero ouvir vocês, porque esse é um daqueles temas que dividem opiniões, e é importante debater com argumentos, não com rótulos. Então comenta aqui embaixo a palavra política para eu saber que você chegou até aqui e quer participar dessa conversa. Vocês acham que o Lula está certo em defender a independência da América Latina, mesmo que isso signifique bater de frente com Trump? Ou acham que ele está arriscando o futuro diplomático do Brasil em nome de um discurso ideológico? E mais, o MST mandar brigadas para defender a Venezuela. É um gesto simbólico ou um erro político grave? Deixa aqui o seu comentário, porque esse debate é fundamental. É na troca de ideias que a gente cresce. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e não perder nenhuma análise. Aqui a gente fala sobre o que os grandes veículos muitas vezes não dizem. Com equilíbrio, com crítica, mas sem fanatismo. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e manda para aquele grupo que vive discutindo política. Tenho certeza que esse tema vai render. O importante é que o Brasil tenha clareza sobre o que quer ser no mundo. Um mediador respeitado ou um antagonista de ocasião.
Porque, no fim das contas, a retórica passa, mas as consequências ficam.